Olá, meus irmãos, graça e paz. Uma boa noite para todos vocês. Amados, diletos irmãos, hoje estamos encerrando esta campanha. Já foram 7 dias, hoje é o 7º dia da campanha intitulada Perdão. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês. Acho que tudo que eu tinha que falar sobre perdão eu já falei. Então eu vou fazer uma explanação final acerca do perdão. Claro que uma pessoa não pode perdoar outra perfeitamente se não houver da parte desta pessoa a presença do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma ação direta no coração da pessoa ofendida, fazendo com que essa pessoa seja capaz de isentar de culpa ou perdoar a quem a ofendeu. É verdade também, amados, que o Espírito Santo, sendo o próprio agente do perdão, ele produz em nós um arrependimento, através do convencimento do pecado, livrando-nos de guardar ódio, rancor ou qualquer ressentimento contra alguém. O ato de perdoar, às vezes, se torna quase impossível, devido à gravidade da ofensa cometida contra nós. Muitas vezes, a mágoa toca profundamente nosso coração. Ficamos ofendidos, por isso, mesmo sem a ação da parte do Espírito de Deus, liberar perdão seria realmente impossível. A ação do Espírito Santo através do perdão, ele leva-nos a ter um sentimento nobre, leva-nos a agirmos liberando perdão sobre as pessoas que nos ofendeu. O perdão tem um espírito, amado. E este espírito ele vem da parte de Deus. Aquele que pratica tão somente o perdão está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. E nada mais do que isso. Também o ofensor, aquele que ofende, também é possuído por um espírito. Então eu costumo dizer que todos nós somos possuídos por um espírito. Ou nós somos possuídos por o Espírito Santo, ou pelo espírito da iniquidade. Então, quando a pessoa é possuída pelo Espírito Santo, ele é usado pelo Espírito Santo e nada mais do que isso. Então, como alguém pode ser usado por Espírito Santo sem que pertença a Deus? Ou como alguém pode ter a presença do Espírito Santo lhe convencendo de que precisa liberar perdão se ele não pertence a Deus? Basta nós lermos a história de Balaão, amados. Balaão, ele se desviou da presença de Deus e Deus usou uma jumenta para falar com ele. Assim também como Deus usou corvos para sustentar o profeta Elias. Então, nós vemos que Deus leva as pessoas, através do seu Espírito, a ser convencido de que realmente precisa haver mudança. É evidente que o princípio do perdão, ele funciona independentemente do arrependimento. Haja vista que o perdão é uma ação do próprio Espírito.
que leva a pessoa a liberar esse perdão. Isso porque ele leva a pessoa a ter uma qualidade segundo o caráter do próprio Deus. O perdão pode se tornar fácil quando o ofensor apresenta um arrependimento sincero. Porém, nem sempre é o que acontece. Porque também nem sempre o ofensor sabe que realmente te ofendeu. E aí, como poderia se arrepender se desconhece a sua própria falta? Então eu quero considerar o procedimento do próprio Jesus Cristo, quando ele já estava pregado na cruz, quando ele estava prestes a dar seu último suspiro de vida. Ele olha para os seus próprios carrascos, para os seus próprios adversários, para aqueles que estavam assassinando. Ele olha para aqueles que estavam escarnecendo dele. E ele levanta os olhos para os céus e diz: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Lucas 23, verso 34. O Senhor não somente orou por eles, como também os defendeu diante de Deus. Ele pediu a misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas que estavam tirando sua própria vida. Amado, somente uma pessoa que se encontra com as suas emoções controladas pelo Espírito Santo pode produzir esse caráter. Sabemos que da mesma forma aconteceu com Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, ele levanta os olhos para os céus e vê o Senhor Jesus Cristo assentado à destra do Pai. E ele diz: Senhor, não lhe impute este pecado. Atos 7, verso 60. Quantas vezes, amado, enquanto estamos sendo também, muitas vezes, apedrejado com palavras de maldição que a humanidade lança sobre nossa vida, quantas vezes oramos pedindo vingança, pedimos justiça, até pedimos para Deus mandar fogo dos céus. Muitas vezes dizemos para a pessoa: não mexe comigo, eu vou entregar você na mão de Deus. Olha o peso da mão do Senhor. Se você tocar em mim, Deus vai te matar. E você ora e amaldiçoa esta pessoa. Será que é isso realmente demonstra que somos um autêntico cristão? Será que um autêntico cristão reage diante do ódio, da ofensa recebida, com lançando maldição contra os seus ofensores? Não, amados. O verdadeiro cristão, ele age com amor, em forma de oração, de perdão. Ele não lança maldição. Ele oferece o amor. A atitude igual de Estevão reflete uma personalidade digna do caráter de Jesus Cristo. Isso é o que significa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é chamado Espírito do Perdão. O Espírito do Perdão não está agindo muitas vezes num homem natural. É por isso mesmo, não é fácil perdoar. A personalidade humana é fruto do meio em que vive, ou seja, da sociedade materialista reinante neste mundo. E isso cria no homem um sentimento de autodefesa, como nos vemos muitas vezes, que estava lá no Antigo Testamento, onde dizia olho por olho, dente por dente.
Então assim fica difícil ter um sentimento de perdão se queremos, se você diz, se você me ferir, eu vou te ferir. Se você me bater, eu vou te bater. Se você me sangrar, eu vou te sangrar. Isso não é amor, é ódio, é vingança. Mas nós conhecemos a Deus. Deus, ele se fez homem. Ele teve a natureza humana. E por isso, ele sabe as nossas naturezas, as nossas limitações. Ele até permite que um cristão venha a se irar, devido à circunstância em que essa ira vem muitas vezes, mas que essa ira não seja pecado. O rei Davi, ele sabia muito isso. Ele diz, irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Salmo 4, verso 4. Então o rei Davi sabia muito bem que o ser humano era passível a irar-se, mas ele dá um conselho. Ele diz, consultai no travesseiro o coração e sossegai. O apóstolo Paulo veio muito tempo depois de Davi e ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dei lugar ao diabo. Efésios 4, versos 26 e 27. Então eu convido vocês a observarmos esta passagem. Quando observarmos que a ira não é pecado, desde que seja momentânea. Todos os seres humanos estão sujeitos a ela. Os cristãos, por mais espiritual que pareça, são passíveis desta reação natural, muitas vezes, de sentir ira, que é fruto das suas emoções. Mas veja bem, a ira não pode ultrapassar uma noite. A ira não pode continuar no outro dia. Pois como Davi disse, consultai no travesseiro. Ou seja, Davi está dizendo, meditai, analise, considerai, livrai-vos daquele sentimento de ira antes de dormir. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, lembre-se, vem tratar esse problema da ira e então sossegai. Apóstolo Paulo conclui, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dei lugar ao diabo. O que isso significa? Significa que o sol não deve se pôr sem que a ira seja retirada do nosso coração. O sol não pode se pôr sem que nós venhamos nos reconciliar com o nosso irmão. O sol não deve se pôr antes de nós perdoarmos o nosso irmão. O apóstolo acrescenta, exaltando, que se nós permanecermos na ira, se o nosso coração ainda permanecer com a ira, é como se abríssemos o coração, se abríssemos um espaço no coração para dar lugar ao diabo. Então, como agir, então, diante desses problemas que muitas vezes se torna tão difícil? Como agir diante da ofensa de alguém? Se não se pode controlar as emoções de ira, espere, pois, que aqueles momentos de tensão nervosa passarem, irão passar. Então, comece a analisar, analise profundamente a circunstância que produziram tudo aquilo. Procure levar em consideração o porquê da atitude do ofensor. Coloca-se no lugar dele e certamente o Espírito Santo fará a sua parte para a retirada daquela ira. Tudo isso é muito difícil de colocar em prática quando a pessoa não está realmente interessada em viver o cristianismo, quando não está interessado em ter uma mudança de vida,
quando não tem o seu padrão de vida baseado pelos padrões bíblicos, mas quando a pessoa deseja sinceramente andar nas pegadas do Senhor Jesus, então nada, nem ninguém poderá impedi-lo. O perdão, ele tem algum limite? Parece que não, amados. Pedro, o apóstolo de Jesus, ele colocou um limite. Ele achou que perdoando 7 vezes o seu irmão que pecasse contra ele, ele achou que perdoando 7 vezes seria o suficiente. Mas Jesus disse para ele, não, Pedro, até 7 vezes não. Eu lhe digo que até 70 vezes 7, né? Então, é muitas coisas para se levar em conta. Quando alguém expressa um pensamento igual a de Pedro, numa compreensão limitada, onde coloca limite para o perdão, quando coloca esse limite para o perdão, ele não compreende a mensagem de Cristo, nem consegue entender o reino de Deus. Ele está ignorando o sentido real do amor, pois sendo o amor um ato do próprio Espírito Santo, então o perdão ele é ilimitado. Uma noção básica que vamos observar, parece que Jó também, ele tinha um limite para perdoar. Porque Jó diz assim, pelo menos 3 vezes, né? Diz, eis que tudo isto é obra de Deus. 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e alumiar com a luz do vivente. Então, para Jó, ele tinha colocado um limite de 3 vezes. Pedro achou que 3 era pouco, então ele acrescenta 7. Aí Jesus vem com a doutrina do perdão, dizendo, não é 7. Não é 3, não é 7. É 70 vezes 7 em um único dia. É evidente, amado. O Senhor Jesus respondeu a Pedro usando uma figura de linguagem. 70 vezes 7 em um único dia, que significa um número sem limite, ou seja, perdoar tantas vezes quanto forem necessário. É essa a interpretação correta do ensinamento do Senhor Jesus para todos nós, amados. Ele quer que nós venhamos a ter um coração transformado, um coração convertido e cheio de amor. O pecado, ela é uma doença que, quantas vezes venha sobre nós, ele sempre virá para nos destruir, procurando nos destruir totalmente. E sempre que o pecado vem sobre a nossa vida, nós procuramos nos livrar dela. Da mesma forma, são os ressentimentos, muitas vezes repetidos no coração. Precisa ser extinto. Cada vez que encontramos esse sentimento negativo no nosso coração, amado, então precisamos compreender que o perdão, você só consegue liberar esse perdão se estiver sendo direcionado pelo Espírito do amor, pelo Espírito Santo de Deus. Se tiver esse amor assim como o Senhor Jesus amou cada um de nós, então nós teremos possibilidade de perdoar outras pessoas. Eu fico pensando, amado, quantas vezes o Senhor teria perdoado a Judas? Quantas vezes eu teria visto roubando da sacola de oferta e ainda assim não o acusava, sempre o perdoava. Quantas vezes Judas teria se sentado ao lado do Senhor Jesus com o coração cheio
de más intenções. Quantas vezes Judas tinha já em sua mente imaginado trair o próprio Jesus, e Jesus, sabendo disso, sempre liberava perdão. Então, amado, o Senhor Jesus, ele pegou o nosso pecado, ele perdoou o nosso pecado. Entretanto, nós precisamos aceitar esse perdão. Judas recebia perdão todos os dias, mas nunca aceitou o perdão do Senhor. E por causa disso, ele se autodestruiu. Se você não aceita o perdão de Jesus, se você não se ligar a Ele através da sua cruz, então você muitas vezes corre sério risco de se autodestruir. Assim também é o perdão de Deus que está estendido à humanidade. Porém, enquanto o homem não aceitar o seu perdão, ele fica confinado à sua própria destruição, pelo seu próprio julgamento. Precisamos aceitar esse perdão, precisamos crescer na graça, na benignidade, no amor, para vencer todos os obstáculos da vida. Amados, diletos irmãos, para concluir, eu quero dizer para você que somente aqueles que forem controlados, que tiveram seus impulsos emocionais controlados pelo Espírito Santo de Deus, somente aqueles que entregam ao controle do Espírito Santo toda a sua emoção, ele cresce pela graça e alcança a unidade da fé e do pleno reconhecimento do Filho de Deus, que é a perfeita a vontade do Pai, à medida da estrutura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como um menino agitado de um lado para outro, levado ao redor por todos os ventos de doutrina, ou pela artimanha dos homens, pelas astúcias, como que aqueles que induzem ao erro. Isso está em Efésios 4, verso 13 e 14. Então, esse é o encerramento da nossa campanha de hoje. Só consegue realmente liberar perdão aqueles que se tornaram servo de Deus. Só aqueles que se transportaram do reino das trevas para o reino de Cristo, ele consegue liberar o perdão na plenitude. Só podemos assumir a nossa fé, amado, mediante essa graça. A Bíblia diz, bem-aventurado é dar do que receber. Da mesma forma, amado, mais feliz é aquele que perdoa do que aquele que é perdoado. Que Deus nos conceda esse espírito de perdão, de graça, de benignidade. Que o Pai abençoe cada um. Eu estarei encerrando esta campanha com uma oração simples de agradecimento. Pai Celestial, eis-me aqui, Pai, encerrando a campanha do perdão. Eu sei, ó Deus, que durante 7 dias o Senhor me levou a compreender, Senhor, que é necessário aceitarmos o perdão também para perdoarmos os nossos irmãos. Só conseguimos liberar perdão se formos, Senhor, realmente revestidos pela graça do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito de amor, que Teu Espírito de graça, que Teu Espírito Santo, Pai, venha sobre nossa vida, nos dando amparo, nos dando paz, nos dando, Senhor, da Tua graça. Em o nome do Senhor Jesus, eu encerro esta campanha, Pai, agradecido por saber que o Senhor sempre tem nos dado do Teu poder, da Tua misericórdia. Em o nome do Senhor Jesus, eu louvo a Ti, Pai. Eu Te agradeço por tudo, Pai. Fica na nossa vida. Assim, eu encerro essa campanha dizendo gratidão, gratidão, gratidão por tudo, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.